Olá pessoal, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra, uma mensagem que eu ministrei no domingo, culto de domingo, e o tema era missões, e a maior missão foi dada para Jesus Cristo. A gente não tem dúvida nenhuma disso. Ele veio fazer missões aqui na terra e fez uma obra completa. Nos salvou, nos redimiu, nos deu a oportunidade de conhecer não só Cristo, como também Deus Pai. Por quê? Jesus é o caminho. Quem vê Ele, vê o Pai. Nas Escrituras, na leitura do Novo Testamento e um pouco do Velho também, pouco não, bastante do Velho Testamento, nós entendemos como é Cristo e conhecemos então a pessoa de Deus, a natureza de Deus, o amor, o grande amor de Deus. Mas aqui nos fala a passagem que eu vou trazer para vocês, está em o Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21 de João é o último capítulo dos 4 evangelhos, do Evangelho de João, e aí nós já estamos entrando em Atos dos Apóstolos. Mas no capítulo 21, e até antes do capítulo 21, nós vemos Jesus Cristo por 3 vezes indo à procura dos discípulos. Até porque o assunto, o tema, a natureza do que aconteceu, foram tempos assim muito difíceis para os discípulos. Há muita perturbação, muita confusão, pouca compreensão do que aconteceu. Foram coisas rápidas. O seu líder foi tirado muito rápido, morto, tirado assim do mundo natural, né? Porque Cristo foi visto apenas para os seus, para a igreja, né? Vamos dizer assim. O mundo não viu mais Jesus ressurreto. O mundo não verá Jesus ressurreto. O mundo verá Cristo primeiro, glorificado, e depois junto com a sua esposa. Mas foi a 3ª vez. A primeira, Jesus aparece naquela casa aonde os discípulos estão escondidos, tem a ausência de Tomé. Ele se manifesta atravessando as paredes, as portas, porque tudo estava fechado, mostra o seu poder. E na segunda vez ele volta para mostrar para Tomé as marcas nas suas mãos. Mas a 3ª vez ela é derradeira e definitiva. Ninguém procura 3 vezes por seus amigos, tentando mostrar as verdades escondidas através das coisas de Deus. Vamos colocar desta forma. Então diz assim, versículo 1: depois disto, ou seja, depois desses ocorridos, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberiades. Onde está o mar de Tiberiades? Está na Galileia. As 2 vezes que Jesus foi atrás dos discípulos depois da sua morte e ressurreição, foi aos arredores ali de Jerusalém, própria Jerusalém. Mas agora não, é uma viagem mais longa, mais de 100 quilômetros. E lá está Jesus Cristo, no mar de Tiberiades, e foi assim que ele se manifestou. Como que Jesus se manifestou ali? E aí vem os detalhes. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: vou pescar. Você percebeu que parece que estamos voltando no início dos evangelhos, quando simplesmente Pedro foi pescar, passou a noite tentando pegar peixe, não conseguiu nada. E aqui ele diz: vou pescar. Disseram-lhe os outros:
também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Foi uma pescaria que não teve nenhum sucesso, nenhum peixe. Então eles bateram rede, e não conseguiram nada. Incrível, né? Pescadores profissionais, mas que estavam ausentes da pescaria por 3 anos, que ele deixou de ser pescador e passou a ser pescador de alma. E quando nós falamos de Pedro, nós estamos falando do representante do grupo. Toda vez que Pedro se manifestava, ele era um representante. É como no parlamento nosso, no Congresso, tem o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, que representa todo o Senado. Então Pedro aqui, ele representa os discípulos. Então quando ele toma a decisão, todos vão junto, caminham junto com ele, e não pegaram nada naquela noite. Mas ao clarear da madrugada, já de madrugadinha para clarear, estava Jesus na praia. Jesus apareceu na praia de novo. Muito interessante. Você que está afastado do Evangelho, você que está muito fraco, Jesus sempre vai aparecer de alguma forma. Ele pode aparecer através de uma criança, de uma pessoa que pregou uma palavra para você. Você passou na porta de uma igreja e um hino tocou o seu coração. É Cristo se manifestando para você. É você com sonhos, é você vendo alguém de Bíblia na mão. Você precisa entender essas coisas. Jesus estava agora de madrugada, já próximo de clarear. Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olharam, viram alguém na praia, mas não reconheceu. Quando as pessoas afastam de Deus, elas perdem a comunicação, elas perdem o contato, elas não estão mais tendo uma visão espiritual, mas uma visão carnal. Eles têm dificuldade de reconhecer que é Jesus. Está na praia, eles estão retornando de uma pescaria sem sucesso. Perguntou-lhe Jesus: filhos, é interessante isso, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam: não, nós não temos nada. E era uma verdade. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. A mesma forma que Jesus usou quando ele disse para os discípulos, lançai a rede, lá no início. Agora no final da caminhada de Jesus aqui na terra, depois de morte e ressurreição, os discípulos estão no mar de Tiberíades, está na Galileia, e de repente acontece isso. Ele diz: lança a rede do lado direito. Olha que coisa linda. E aí eles ficaram impressionados, porque era uma grande quantidade de peixe, era número muito grande de peixe, muito peixe, impressionante, era peixe demais. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Pronto, alguém teve lucidez, alguém foi tocado e percebeu que era Jesus e disse: é o Senhor, porque é tudo igual, e ele fez isso no passado, agora está fazendo nos dias de hoje. É o Senhor. Quando ele diz é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ele próprio se joga. Ele estava nu, e ele ficou tão envergonhado. O pecado
e o mau testemunho envergonha muitas pessoas. E aqui eu me lembro de Jesus, de Adão e Eva, Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles se viram nus e se escondia, porque antes não tinha o pecado, não havia maldade, mas agora a maldade em Adão e Eva era tão grande que eles se esconderam. Foi preciso usar folhas naquela época para tampar a nudez, e depois o próprio Deus teceu uma roupa especial para Adão e Eva, para eles cobrirem suas nudez. E Pedro aqui é um tipo realmente de Adão pecaminoso. Ele vai pular na água. Quem pula na água, você fica com a água por aqui, e a outra parte está coberta pelas águas. Foi o que Pedro fez, porque ele estava nu. Mas os outros discípulos vieram barquinho puxando rede com peixe, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima pedras, peixes, e havia também pão. Cristo proveu naquele momento pão e peixe, sobrenatural, mostrando que Ele pode alimentar, Ele pode cuidar da necessidade dos seus discípulos. Ele estava dizendo que ia prover sempre para eles, porque Cristo estava ressurreto, e tudo que vinha de alguém ressurreto é mostrando prosperidade, nunca vai faltar, algo desse tipo para Pedro e os discípulos. Eles tinham agora o que comer, pão e peixe, mas chegou mais peixe para ser assado, e eles fizeram ali um momento de comunhão muito forte. Jesus, os discípulos, eles ficaram ali, não tinham todos os discípulos ali, a Bíblia fala de alguns, não entendo para onde estão os outros, mas esse momento ali é um momento que eles estão em grande comunhão. E disse-lhe Jesus: trazei, no versículo 10, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não bastante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Eles tinham certeza que aquele Jesus que os visitou lá em Jerusalém 2 vezes era o mesmo Senhor que estava ali em um momento de comunhão sensacional com Cristo, ressuscitado, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestara aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, pela 3ª vez. As pessoas estão sendo procuradas pela 3ª, 4ª, 5ª, 10ª vez, para entender, como João entendeu, é o Senhor. E aí eles reuniram com o Senhor, nada de religiosidade, nada de fanatismo, mas muito conscientes, entenderam que é o Senhor, e o Senhor ali pôde alimentá-los, e eles viram a multiplicação. E no versículo 15 diz que depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por
por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Já pela terceira vez. Pregadores gostam muito de usar essa passagem, comparando que Pedro negou a Jesus 3 vezes. 3 vezes. E aí pregadores dizem que Jesus voltou para ele corrigir aquele desacerto quando ele negou Jesus 3 vezes. Pode ser. Mas aqui eu mostro que não é só para Pedro, é para o grupo. Pedro está respondendo pelo grupo. E aí Pedro falou: Senhor, mas Senhor, terceira vez. E respondeu: Senhor, tu sabes das coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabia que tem muitos pregadores que estão pregando, mas não foram chamados, e muitos que foram chamados pararam de pregar? Tem que cuidar do rebanho, cuidar de uma igreja, de uma célula, cuidar da família, de um grupo familiar. Você precisa cuidar de alguém. É importante você. E cuidar é o quê? Tirar dos seus bens? Calma, não é bem assim. Dê uma esperança para a pessoa, orienta a pessoa, dê bons conselhos, se sinta preocupado com pessoas que precisam da sua ajuda. Tem pessoas que confiam em você. Então apacentar é cuidar. E aqui ele vai cuidar sim, Pedro vai cuidar e vai cuidar bem, até o final. Em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Dito isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Nós sabemos que Pedro foi morto a mando de Nero, famoso Nero, imperador Nero, que mandou crucificar Pedro. A história diz que Pedro se recusou a morrer da forma que Cristo morreu, porque eles queriam crucificar Pedro. E a história mostra que Pedro, ele foi crucificado a cruz de cabeça para baixo, invertida, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Que final, hein? Que honra! Mas esse aqui realmente entendeu todo o processo, até porque Cristo foi 3 vezes se aproximando deles para eles entenderem. É incrível. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, a qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus, está falando de João, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Então foi João que perguntou: quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou Jesus: a quem e quanto a este? Pedro disse: eu já sei como eu vou morrer, mas e João? Como é que vai ser a questão de João? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Qual é o significado dessa passagem? Pedro perguntou e Jesus disse: esse aqui não vai morrer até que eu venha. Mas João morreu e Jesus não voltou até agora. Bom, calma, vamos entender isso aqui, interpretar isso aqui. Quando João recebeu a revelação na ilha de Patmos, ele foi o único que morreu de velhice. Morreu já velho, sem nenhuma execução, mas ele é o homem que viu o arrebatamento da igreja através do Apocalipse.
Se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, o Senhor chama ele. Obviamente ele estava morto, então ele ressuscitou primeiro. Ele viu sua ressurreição, ele viu a grande tribulação e ele viu Cristo glorificado, arrebatado. Então ele permaneceu, através da sua visão que Deus deu para ele, a visão que Deus deu para ele, ele viu o futuro. João viu o Apocalipse, então ele viu tudo, até a volta do Senhor. João, ele viu. Essa é a interpretação simples. Você vai lá no livro de Apocalipse, escrito por João, e ele é que viu tudo aquilo. Então ele estava presente espiritualmente. Deus deu um discernimento para ele muito interessante. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, versículo 24, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas por uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Como interpretar isso aqui? Vamos interpretar isso aqui. Muitas pessoas debocham dessa passagem dizendo: interessante, quer dizer que o mundo, do jeito que ele é grande, não caberia os livros se contasse a história de Jesus? E alguém logo diz: mas Jesus teve 33 anos, é muito pouco para alguém ter tanta história para caber em livros. Bom, isso é a pessoa que tem uma visão materialista, pequena e não cristã. Cristo existia antes da fundação do mundo. Sua história não pode ser só 33 anos, só porque ele se materializou, encarnou, se fez carne. Não, ele existia. Tantos feitos nas histórias que Cristo, que se fosse contar, inclusive no Velho Testamento, vou te dar uma de milhares. Daniel, vou lá em Daniel, o capítulo que eu preciso para achar tudo isso é em Daniel 3, Daniel 3, versículo 24. Vamos ver o que está escrito lá. Para você ver, eu vou só dar uma de milhares, só essa história aqui, falando sobre Jesus. Você vai ficar encantado, fala: poxa, incrível, realmente. Então, aquele texto, ele não é fake, não é fake news, é uma verdade. Se toda a história de Jesus fosse contada em livro, uma por uma, não caberia nesse mundo, e não caberia porque é muita coisa. Olha o versículo 24, diz assim, do capítulo 3: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses, ou ao Filho de Deus, dependendo da tradução. A gente sabe da história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foi lançado no lago, numa fornalha de fogo, mas havia um quarto elemento, uma quarta pessoa, e as características Nabucodonosor, que tinha acesso, tinha como ver, ele via as pessoas queimar, fazia parte da cultura, o rei confirmar a sua ordem, e quando ele olha, tem uma quarta pessoa. E essa quarta pessoa, eu não tenho dúvida, era Jesus Cristo.
Nem me coloque anjo, Miguel, Gabriel, serafins, nada disso. Era o próprio Senhor Jesus que sempre esteve na história. E é claro, aqui ele não está encarnado, aqui ele não se tornou carne, mas ele sempre existiu. Jesus Cristo, diz lá Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, passado, hoje, presente e eternamente. Cristo está fora dessa caixa, dessa bolha chamada planeta Terra. Cristo, ele é atemporal, ele está fora do tempo. Por isso que a história dele no passado, que é gigante, imensa mesmo, a atual e nos dias de hoje, atual bíblico, tempo bíblico, e os dias de hoje, Cristo continua contando história, fazendo coisas sensacional. Aquela passagem é uma passagem real de João, sobre tudo que se escrevesse sobre Jesus não caberia mesmo, e muitas coisas que vão acontecer ainda. É incrível. Por 3 vezes Jesus foi atrás dos seus discípulos. 3 vezes. É muito amor. É muito amor.